Opa, estamos de volta. Só deu tempo de dar o recado mesmo e a live caiu. Ainda bem que deu tempo. Acho que o João já chegou de volta. Fala, João. Opa, Rapaz, beleza? foi o tempo de te avisar e o Instagram derrubou. Pois é. Mas vamos esperar o pessoal retornar aí. Vamos. Será que a A gente bateu, gente nós batemos o recorde de Gustavo Lima ou não? Passamos de 100 aí? rapaz, esse negócio, já estão até falando, João, que alguns perfis já vão ter até 3 horas de live aqui pelo Instagram. É mesmo? Mas deve ser os grandão. Vai Uhum, ter 3 horas. A live não vai cair de hora em hora. uhum. Cadê o Porque ele, pessoal aí, o professor Javier, o pessoal da Bolívia? Tem muita gente aí da Bolívia, eu vi aqui várias pessoas. Tem o Eduardo Valim, o Renato Giroto, grande amigo aí veterinário, lá quem no mandou, Mato Grosso. quem mandou um abraço na estante, não sei se está aqui ainda, foi o professor Lisboa. É, a Ana Foi. Paula, uma amiga, colega veterinária de Minas. Olha o Renato aí. Fala, JA. Fala, Renatão. Beleza? E o pessoal tá voltando aí. Tem uns aí que eu não conheço. Tá bom. Fernandão. Um abraço, Fernandão. O homem, Ruber Tank. O homem O dos. Paco. Paco tá aí. Um abraço ao Paco assistindo também aí para mim, conosco aí. A Ana Paula. Um abraço, Ana Paula. O Maurício Saga, grande criador de brangos em Goiás, um dos melhores rebanhos de brangos, faz tudo isso que a gente comentou aqui sobre melhoramento genético, ele aplica lá. O Luiz Molina, de Honduras, está lá em quarentena, faculdade Zamorano fechada. O professor Javier mandando um abraço aí para toda a equipe. Abraço, professor, obrigado aí pela presença. Opa, doutor César. Bom, eu vou responder uma pergunta aqui. Me perguntaram aqui o que é que significa SAPE, né? E eu me passei aqui e não falei. SAPE significa Certificado Especial de Identificação e Produção. O que é o SAPE? O SAPE é um documento fornecido pelo Ministério da Agricultura aos animais que são top nos programas de melhoramento genético, né? Então, toda safra você faz a avaliação, vou falar sobre isso logo mais, vou mostrar uma tabela de como é feita essa avaliação, e os animais, os 18% melhores de cada safra, recebem esse documento. Esse documento é um documento que, além, como ele diz, identificação e produção, além da identificação, ele diz que aquele animal foi superior em produção, né, nas características daquele programa de melhoramento genético, e que ele está entre os 20% melhores daquela safra. Né? E isso dá para ele a condição de participar de leilões, de ser transportado entre os estados sem pagar o ICMS, participar de exposições, né? Esses animais que são SAPE. Né? Então é um conceito que cresce muito, a cada dia está crescendo, né, no Brasil, e é um conceito que não só na raça Nelore, mas em outras raças também tem um SAPE, e é baseado num documento que o Ministério da Agricultura fornece para os animais top de cada programa de melhoramento. Né? Uma outra pergunta aqui que me fizeram foi, eu não sei quem foi, Lucas, se você puder ver aí depois, perguntando Agora, qual o mínimo se de foi na live vacas. anterior, não consegue recuperar, não, João. Ah, é meu amigo Zé Eduardo Rios. Ah, Zé, foi Duda. ele perguntou aqui se qual o número mínimo de vacas que precisa para entrar num programa de melhoramento genético.
O grande problema não é a quantidade de vacas, o grande problema é o grupo contemporâneo ter uma quantidade boa de animais, né? Então, você tem que ter uma quantidade aí de vacas que você tenha nas apartações, se for uma ou duas ou três, uma quantidade mínima aí de 25 animais, 30 animais de cada sexo, para você desmamar. Porque se você tiver, vamos dizer, 200 vacas, pode ser que tenha um grupo contemporâneo que não tenha uma quantidade mínima aí de 25, 30 animais de cada sexo para poder avaliar. E aí complica a distribuição de notas, fica difícil de você fazer um trabalho bom, tá bom? Mas eu acredito aí que umas 400 vacas com uma estação de monta bem feita aí de 120 dias, tem condição já de participar, de entrar no programa de melhoramento genético. Beleza? Bom, lembrando aí o professor Lisboa, não sei se ele está aí presente, mas ele falou de uma coisa importante também, Lucas. No dia da palestra dele, eu estava assistindo, ele falou sobre que você deve escolher para usar na sua fazenda animais que foram selecionados num ambiente parecido ou igual à da sua fazenda, né? E é aquilo que eu falei logo no início, o ambiente é muito importante na hora de você fazer melhoramento genético, você escolher a raça, escolher o indivíduo que você quer utilizar, né? Então, você não pode utilizar na sua fazenda de criatório a pasto, totalmente a pasto, um animal que foi selecionado em um ambiente de cocheira, né? Então, aquele animal ele vai frustrar você quando ele tiver a produção dele, né? Você não vai... Ele não foi criado para comer umidícola, comer decumbis, comer sal mineral da linha branca. Ele foi criado num ambiente totalmente favorável ao desenvolvimento dele. Então, eu concordo totalmente com o professor Lisboa, em que você use, que não seja da mesma região, mas que seja o mesmo sistema de criação. Não, eu vou usar touros que foram selecionados a pasto. Até o dia da última avaliação dele, ele não teve nenhum trato especial, né? Ele comeu sal mineral, um sal proteinado, mas ele não foi criado em um ambiente modificado para atender aquele desenvolvimento, aquela necessidade que ele tinha. Beleza? Bacana. Vamos caminhar? Vamos. Então, o que é que a gente quer com o melhoramento genético? A gente quer a uniformidade, Lucas, de uma cultura de soja. Você já viu uma cultura de soja? Todas as plantas iguais, uma cultura de eucalipto, você olha, é tudo igual. Algodão, parece que uma planta é totalmente igual à outra, né? Então, frango, suíno. Então, nessas espécies, tanto vegetais como espécies animais, a seleção é feita para quê? Para uniformizar a produção. Por quê? Porque a gente vive da média. Nós não vivemos dos melhores animais, nem tomamos prejuízo por conta dos piores. Quem sustenta a fazenda é a média, né? Não adianta você dizer, eu tive um bezerro de 300 quilos. Beleza, e o que você teve de 100? Você não conta? Mas qual é a sua média? Sua média que importa, né? Então a gente quer o quê? Colocar a maior parte do nosso rebanho numa média, que essa média seja boa, né? A gente não quer a ponta da curva de um lado nem do outro, a gente tem que identificar os dois lados, né? E como é que a gente identifica, e depois que identifica, o que é que você faz? Então você tem uma curva normal, uma curva de Gauss, em que você tem a média e que você tem as extremidades. As extremidades são, de um lado, os piores animais, do outro, os melhores animais. Então, o melhoramento genético faz o que com essa curva? Ele identifica esses melhores animais. Se for fêmea, coleta embrião. Se for macho, ele coleta o sêmen. Utiliza na média dos animais, nos animais que estão na média, e descarta aquele fundo, os animais que estão no lado oposto da curva. Com isso, você vai dizer, todos os animais vão ficar bons? Não é verdade. Mas você vai deslocar a sua curva para a direita. Então, se sua média era 200, daqui a um certo tempo sua média vai passar para 210, 220, a curva vai deslocando. Mas sempre você vai ter animais ruins, sempre vai ter a ponta, e cabe a você identificar os bons para você reproduzir, né, intensificar a reprodução daqueles animais excelentes, né, e descartar aqueles animais que são inferiores. Então, assim que a curva anda para a direita, assim que você faz o melhoramento genético, né?
Eu estava vendo, João, uma live da Daiane, que teve aqui lá na Nova Zelândia, ela falando exatamente isso. Essa pressão de seleção para você excluir esses animais que estão abaixo da média e toda hora está subindo o seu padrão de média, né? Então você vai, o melhoramento ele é exatamente isso, você fazer animais cada vez melhores, né? Isso aí, isso aí. Nós estamos com 17 anos, 18 anos em programa de melhoramento genético, né? E nós não chegamos onde nós queremos ainda, né? Por quê? Porque o que a gente quer hoje é diferente do que a gente queria 10 anos atrás, né? A gente não para, nossa meta não é estabilizada, é uma meta móvel, né? Eu queria chegar a um peso a desmama, eu cheguei, mas agora eu já quero uma outra meta, minha meta tem que subir. Eu queria uma idade de novilhas para entrar em reprodução, né? Mas eu queria, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu estava morto satisfeito com o novilho entrando em reprodução com 24 meses. Mas hoje não, hoje eu quero 12, quero 14, né? E o negócio evolui muito rápido, né? E o melhoramento genético, ele tem uma coisa interessante, que quanto mais jovem é o animal que você põe em reprodução, maior é o avanço genético, porque o denominador do melhoramento genético é o intervalo entre gerações. Então, cada vez que você tem um intervalo entre gerações menor, maior é sua evolução genética, mais velocidade você tem nesse melhoramento genético. Entendeu? Então, hoje temos touros que aos 3 anos e meio já tem filhos nascidos, então completou o intervalo de geração. Quando eu estudei era 5, 6 anos o intervalo de geração do bovino, né? Era 6 anos. Hoje não, hoje com 3 anos e meio, um animal que coleta com 18 meses, o filho dele nasce com 24 meses, 30 meses, né? Então, o intervalo entre geração está diminuindo. As novilhas estão enchendo mais cedo, os tourinhos estão produzindo sêmen mais cedo e estão nascendo bezerros desses animais mais cedo, né? Então, o intervalo de geração está diminuindo, né? E o melhoramento genético, estou olhando um slide aqui, né? Os Estados Unidos aumentou a quantidade, a produção de quilos de carne e, ao mesmo carne com um rebanho menor, né? Então, isso é melhoramento genético. Isso que a gente tem que pensar, né? Alguma dúvida aí, Lucas? Você quer que pare? Alguma pergunta que você captou aí que Opa, parece que deu uma travada aí. foi? Mas acho que agora voltou. Voltou, para mim também tá ok. Você tem alguma coisa aí que você queira pontuar, Lucas, aproveitar? Não, A gente já não, tá discutiu? tranquilo. Para mim tá tranquilo, João. Pode continuar. Beleza. O Odigar está perguntando aí, pedindo para eu repetir aqui. O que eu disse foi o seguinte, que a quantidade de gado nos Estados Unidos diminuiu, né, ao passo que a produção de carne aumentou, né? Entre 1955 e 1997, houve uma diminuição do rebanho e um aumento da produção de carne. Então, quer dizer, os animais passaram a ser mais produtivos, né? Isso aí em todas as espécies. Eu costumo dizer o seguinte, Lucas, se o frango não tivesse um ótimo de peso, hoje o frango era do tamanho de um peru, porque tem potencial genético, o melhoramento genético teria potencial de chegar ao peso de um peru, mas não, é um ótimo econômico. Por quê? Porque 3 quilos, 28, 30 dias, é um ótimo econômico, né? Então é mais fácil da pessoa levar o frango para casa, é uma porção que é suficiente para uma família de um determinado tamanho, né? Mas teria potencial hoje de você ter um frango de 8 quilos, né? Assim como tem o Chester lá, não sei, mas que tem condição de você fazer isso, né? Então, aconteceu isso na pecuária dos Estados Unidos. Então, eu vou fazer... Teve uma pergunta aqui, como é que funciona o melhoramento genético? Eu vou fazer aqui um programa, eu vou fazer aqui um passo a passo de como é que, pegando uma fazenda que não faz melhoramento e como é que é o passo a passo desse programa. Bom,
Primeira coisa que faz quando você chega na fazenda e quer colocar um programa de melhoramento genético, você faz uma apartação das fêmeas, né? Primeira coisa, se você vai fazer um programa de melhoramento genético para Nelore, não pode ter vaca tabapuã, não pode ter vaca guzerá, não pode ter vaca mestiça, é Nelore. Então, você faz uma apartação. Não, vamos tirar todas as vacas que é Nelore. Tirou as vacas do Nelore. Então, cadastrar. A fazenda já tem um cadastro num programa, num software adequado? Ah, não tem. Então, nós vamos ter que cadastrar. É o que eu falei. O banco de dados, a escrituração zootécnica, ninguém faz melhoramento genético anotando em planilha, né? Sua planilha tem um formato, a planilha do cara do Rio Grande do Sul tem outro, do Pará tem outra, e como é que vai botar isso tudo no mesmo balde e conseguir avaliar, né? Não tem jeito, né? Então, você faz um cadastro desses animais num programa de melhoramento genético, num programa, num software adequado. Depois você tem que ter uma estação de monta. Por quê? Porque tem que ter os animais dentro da safra, nascidos numa mesma época, para você poder avaliar, né? Ninguém pode avaliar bezerro que nasce todo ano, o ano todo. Todo mês, o ano todo, né? Então você tem que ter uma estação de monta. Você faz a anotação dos partos, insemina as vacas, pode ser 100% de inseminação, pode ser uma parte com touro e uma parte com inseminação, né? Você faz a desmama, você faz a avaliação da desmama. Quando você faz a avaliação da desmama, você gera uma avaliação genética. Então, cada animal vai ter uma pontuação, um índice genético. E, baseado nisso, você já pode fazer o seu primeiro descarte, né? Então, você tem aí 500 bezerros, você quer tirar os 20% piores, você vai ter informação, um ranqueamento. Ó, o primeiro bezerro seu é esse, o último é esse. E você pode ficar para avaliar ele no sobreano ou pode descartar 20%, 30%, quanto você quiser, né? Bom, passou essa fase da desmama, em torno dos 14, 15 meses, você faz uma outra avaliação de sobreano. Gera um outro índice, um índice genético, gera uma outra avaliação e gera um outro resultado. Você pode fazer novamente um descarte desses animais. Bom, fazendo desmame e sobreano, você vai ter um índice final desse animal, né? O índice final desse animal, ele gera três coisas. Uma informação para o pai, uma informação para a mãe e uma informação própria dele, né? Por quê? Porque a informação genética, o índice, se faz pelos índices dos colaterais, né? Dos irmãos, das irmãs, do pai, da mãe, dos avós, é que formam o índice do animal. Depois que ele tem a performance própria, ele tem uma parte do índice que é fruto do desenvolvimento dele, né? Daí você tira os melhores animais, né? Você tira para fazer o SAPE, que são os 20% melhores, faz o SAPE. Desses 20%, você tira a ponta do iceberg e coleta a sêmen desses tourinhos. Quer dizer, de 25 mil, 30 mil machos que tem a cada safra, você escolhe 10 animais, coleta a sêmen e joga no rebanho de novo. É aquele negócio da curva que eu falei. Identifica os melhores animais e coloca aquela genética nos animais da média. E aí você vai evoluindo. Então, o que a gente deseja com o programa de melhoramento genético é de que a cada ano surjam novos animais melhores do que o da safra anterior, né? A gente não quer ficar usando o animal 10 anos, 12 anos, como era antigamente. Não, o touro tal nasceu em 1980 e até hoje eu uso porque era bom. Quer dizer, não teve evolução genética em 20 anos, nada mudou, né? É necessário você estar utilizando essa genética de 20 anos atrás. Será que esse touro que era muito bom naquela época não produziu nenhum filho melhor do que ele? Se não produziu nenhum filho melhor do que ele, não houve evolução genética, né? Então não houve melhoramento genético, não houve evolução. Então é isso que as pessoas têm que entender. Quanto mais jovens forem os tourinhos, os melhores tourinhos, mais evolução você vai ter, mais o melhoramento genético vai sair. Exatamente por isso. Por quê? Porque o denominador da equação de melhoramento genético é o intervalo entre gerações. Quando você usa um touro de 10 anos, você não está fazendo melhoramento genético. Você tem que usar animais jovens, né? O mais jovens possível. Eu ouvia falar, João, que o pessoal disse que ninguém sabe qual é o melhor touro holandês do mundo, né? Que diz que o negócio, a seleção é tão grande que muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Então a ideia é exatamente essa, né?
Exatamente. E você vê, Lucas, uma coisa interessante, que no bovino a gente ainda fala em raça. Em suíno e em frango, fala em linhagem. Não existe mais raça, não existe mais o reprodutor com nome, não existe, existe um número. Não, é da linhagem 325, 34, 200 e tanto, e esse animal. As raças bases, as raças maternas, as mães, são preservadas com a linhagem, aquelas linhagens, para de vez em quando você pegar aquilo e utilizar para fazer alguma modificação. Mas os animais de produção são linhagens. Não existe raça mais, porco, galinha, esses animais de alta produtividade. Bom, então o melhoramento genético ajuda em quê? O programa de melhoramento genético, um descarte técnico da produção. Se você tem um ranqueamento, Lucas, se você sabe quem é a sua melhor vaca e a pior vaca, você precisa vender, independente de reprodução. Ela pode até estar prenha, mas você sabe que ela é ruim, ela deu bezerro ruim durante 3 anos. Então você tem um ranqueamento para escolher. Não, eu vou vender 20% de minhas vacas, eu vou usar cruzamento industrial nessas 20% piores vacas, né? Então você tem o dado do rebanho, né? Você tem um ranqueamento do rebanho. E quando você faz isso, você está tirando os piores animais e conservando os melhores. Seleção, né? Seleção se faz assim, né? Um acasalamento dirigido pela característica da vaca, você escolheu o touro que tenha a complementariedade daquela vaca. Se é uma vaca que tem uma ossatura mais frágil, você bota um touro que tem uma ossatura melhor. Se é uma vaca mais frágil, de costela ou de precocidade, você bota um touro precoce. Por aí vai, né? E isso aí já existe programas, né, que sabem que a vaca é daquele jeito, analisam a produção da vaca no ano anterior e as últimas produções da vaca e indica o melhor touro para aquela vaca, né? Então, você tem novamente a ajuda da tecnologia e deixa de lado um pouco o olho. O olho é a sintonia fina, mas o grosso quem faz é o computador, é o programa, é a indicação do programa de acasalamento, né? O uso de sumários, né, que você tem que usar, né? Todo melhoramento genético gera um sumário e esse sumário você tem que ler, você tem que entender, né? Você tem que deixar de se basear apenas pela balança. A balança, Lucas, você há de convir que é um instrumento burro, né? Por quê? Porque ele só dá uma dimensão do animal, né? Só o peso. E o animal, você pega 2 animais de mesmo peso, mas com composição de carcaça diferente, que são totalmente diferentes, né? Você pega um animal baixo, muito arqueado, muito musculoso, e pega um animal grande que só tem estrutura. Aquele peso dele vem todo da estrutura dele, de muito osso, de muita costela, de muito intestino, muitas vísceras. E quando você olha, carne é pouca. Olha, a primeira vez que eu vi um touro Angus na minha vida, um touro Angus puro, eu tomei um choque. O animal dava abaixo do meu peito, da minha altura, do meu peito, é 1,50, 1,40 a altura do bicho. O bicho não tem canela. O peito quase que arrasta no chão, é só carne, né? E aí, quando o gringo chega aqui, que vê aquele Nelore grande, ele toma, pô, pra que isso? É o quê? Um elefante, uma girafa? O que é isso aí? Entendeu? Então, o que é que a gente quer? A gente quer animais compactos que pesem, né? Então, a balança é um instrumento burro, porque você pega 2 animais totalmente diferentes e você pontuar apenas pelo peso, você dá o mesmo peso para eles, mesma nota para eles. Não. Além da balança, você tem que ter o olho, os scores visuais, né? Que ajuda a explicar da onde vem o peso daquele animal, né? Aquele peso vem de conformação ou vem porque ele é muito musculoso? É um animal intermediário, frame intermediário, mas muito músculo, muita costela, muita precocidade, né? Então, o olho da gente, nosso olho ainda ajuda, ajuda a você dizer, não, da onde é que vem o peso daquele animal. Ó quem tá aí, ó. Que prazer, rapaz. O Antônio Schack presente aí. Nossa, Um te abraço, chamando de Schack. craque ainda. Um abraço aí, obrigado aí pelo prestígio, pela honra de estar aqui assistindo a gente. É um prazer enorme. Tivemos a honra de ter o Schack aqui também. A live aí tá salva para quem quiser ver. Assistindo. Um abraço, meu amigo. Então, a gente tem que passar a usar mais o olho, usar a balança, mas com a ajuda do nosso olho, né? Dos scores visuais, né?
para a gente entender de onde vem a composição de carcaça desse animal, né? E por último, a gestão técnica do rebanho. O programa de melhoramento genético ajuda demais a gente a tomar decisão, né? Aí você dizer, não, eu quero esse animal permaneça no meu rebanho e aquele não permaneça no meu rebanho. Esse animal é bom para o que eu quero e esse animal não é bom para o que eu quero, né? Então, isso aí é de fundamental importância para a gente. E aí vem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvia muito o saudoso professor Frias falar, e que a gente às vezes não entende. A primeira vez que você ouve essa frase, a gente não entende. Você precisa de ler umas 3 ou 4 vezes para poder entender, né? Porque a gente sempre via falar que quantidade não é qualidade, né? Não, quantidade não é qualidade. É melhor ter um bom do que 2 ruins ou 3 ruins, né? Mas aí ele complementou essa frase da seguinte forma: quantidade não é qualidade, mas a qualidade sai da quantidade, né? Então, da onde é que você tira um animal melhor? Quando você tem 100 animais, 100 novilhas. Não, eu preciso de 50 novilhas para pôr em reprodução. Você tem só 50. Você fez alguma seleção? Não fez nenhuma. Você aceitou tudo que você tinha. Agora, se você tem 100, você vai tirar 50, muito boa. E se você tiver 200, você tirar 25% somente do que você precisa, né? Então, você está tirando tudo de bom, tudo de melhor, né? Então, essa frase é muito importante no melhoramento genético. Então, como é que a gente faz? Ah, João, você falou que se eu tiver 400 vacas, eu já posso entrar. Como é que eu vou fazer melhoramento com 400 vacas? Né? Mas você não está só. Você está num programa que tem 70 mil vacas participando, né? Então, se sua vaca é comparada com todas as outras, você não está num rebanho de 400 vacas, você está num rebanho de 70 mil vacas, né? 70 mil vacas produzindo bezerros. E aí é que cresce o valor do programa, né? A quantidade não é qualidade, mas a qualidade sai da quantidade. Você precisa de ter muito para você poder selecionar, né? Você precisa ter bastante fêmeas para você escolher as melhores. Você precisa ter bastante touros para você escolher as melhores, né? Os melhores animais. Então, por isso que essa frase é verdadeira. Interessante, ponto de vista. Vou passar aqui umas coisas. Então, falando sobre precocidade sexual agora, que é uma das características que o nosso programa seleciona. Então, há 12 safras atrás, a gente tinha pelo menos apenas 20% das novilhas desafiadas, né, para precocidade sexual. 12 safras depois, nós já temos 50% das novilhas sendo desafiadas, né, para precocidade sexual. Então, mostra que uma evolução numa característica que estava adormecida no Nelore, né? Todo mundo dizia, né, o Angus é bom porque tem precocidade, o Angus é bom porque tem fertilidade. Mas o Nelore nunca tinha sido selecionado para isso. A partir do momento que os programas começaram a investir em seleção de precocidade, começaram a aparecer os animais com essa característica, né? Menos animais no início e depois essa distribuição gênica foi aumentando na população. Foi aumentando a população porque nós estamos utilizando touros que são filhos de vacas precoces, nós estamos utilizando novilhas no nosso programa que foram precoces na reprodução, e isso vai se somando, né? A precocidade sexual é uma característica cumulativa, né? E que se você coloca no seu rebanho, você vai ter resultado com isso. Ao passo de fazendas que não fazem seleção para reprodutiva, para as características reprodutivas, não descarta a vaca que não emprenha, não descarta a vaca que repete muito cio, não descarta a vaca que fica vazia na estação de monta, essas fazendas vão estar preservando características negativas para essa característica reprodutiva, que é a mais importante de todas, né? Característica reprodutiva, não tem nada em pecuária de corte que seja mais importante do que a eficiência reprodutiva, né? Ela é 5 vezes mais importante do que o ganho médio diário e 10 vezes mais importante do que aspecto qualitativo de carne, né? Então não adianta nada você procurar aspecto qualitativo de carne macia, com entremeada, se a sua reprodução você desmama 40% só de bezerro. Como é que você vai fazer melhoramento desmamando 40% do seu rebanho?
né? Você nem repõe o que você descarta, né? E aí você vai fixando essa característica negativa do rebanho. Então, a gente tem que descartar por característica, por produção, por produtividade e por reprodução. E nisso aí, a IATF veio ajudar a gente demais, né? A replicar. O Fainer está chamando a atenção aqui, o Fainer é veterinário, trabalha com a gente aqui, da empresa também, que ele está falando aqui que vale a pena lembrar que precocidade sexual não tem correlação direta com fertilidade. A precocidade sexual é a capacidade do animal emprenhar precocemente. Fertilidade é outra coisa. Depois que ele é adulto, ele passa a ser fértil, repetir, ter prenheses todos os anos, entendeu? Então, isso aí também é correto. Bom, então uma grande preocupação que tem com as novilhas precoces é a reconcepção dessas novilhas. Quando primíparas, essas novilhas que foram precoces, elas emprenham bem, né? No banco de dados da CIA de melhoramento, a média de prenhez geral das primíparas precoces é de 87%. Né? Então, ele prova aí que ela foi precoce e depois ela passa também a manter a fertilidade dentro do rebanho. Né? Então, é uma coisa que todo mundo hoje tem que se preocupar, fazer o dever de casa antes e depois começar a se preocupar em explorar a precocidade sexual de novilhas nos nossos rebanhos, né? Que é uma das características também de maior retorno econômico, né? É a precocidade sexual. Você já pensou, Lucas, já analisou que se você tiver novilhas emprenhando com 15 meses, 16 meses, você acaba uma categoria dentro da sua propriedade? Nós temos hoje novilhas, os bezerros mamando, depois nós temos as novilhas de recria e no outro ano as fêmeas em reprodução. Se nós colocarmos as novilhas com 12 meses a 15 meses, 16 meses em reprodução, nós vamos ter bezerra mamando e novilha em reprodução, no outro ano ela já é vaca. Então a gente some com a categoria dentro da fazenda. É como se a gente deixasse de abater boi com 36 meses, passasse a abater boi com 24 e a gente acabaria a recria. Ou você tem bezerro, ou você tem boi e engorda, né? Então, a novilha é dessa forma. Então, é uma das características que é mais procuradas hoje e mais selecionadas a precocidade sexual. O Antônio Schacker falou sobre isso na live dele aqui, falando sobre precocidade sexual de fêmeas, que as fazendas que constam nas top rentáveis, todas desafiam precocidade e têm bons índices de fertilidade, bons índices de precocidade sexual em novilhas. Beleza? Bacana, bacana, João. E essa questão da recria é bastante importante, né? Porque é uma categoria a mais que está ocupando pasto, que, de certa forma, não está gerando bezerro, então acaba dando uma folga maior para os animais que estão em reprodução, né? Com certeza. Aí, ó, o Chac está falando, caminho certeiro, o da precocidade sexual. Aqui o Javier está falando que lá na Bolívia já começaram a desafiar novilhas com 12 a 16 meses em ATF. É o mesmo processo nosso aqui, Javier. Eu estive na Bolívia há uns 3, 4 anos atrás. O Javier me convidou para fazer uma palestra lá numa exposição em Santa Cruz. E a Bolívia é muito alinhada com o desenvolvimento do Brasil. Então, tudo que a gente faz aqui no Brasil, em ato contínuo, os profissionais de lá estão muito antenados com as novidades e com as tecnologias que surgem aqui e, de imediato, usam lá. Então, a Bolívia é um país, a região de Santa Cruz é uma região muito bonita, solo muito fértil e de pecuária muito forte. Lá, com excelentes profissionais aí que o professor Javier tem formado lá, vêm aqui no Brasil também, fazem curso comigo, estágio comigo e voltam para lá e estão trabalhando muito bem lá na Bolívia. Bom, baseado na informação, eu tive uma pergunta logo atrás ali, eu acho que foi do professor Moura, perguntando como é que eu uso o Angus, né, o cruzamento industrial, já que eu preciso de Nelore para poder fazer minha reposição. Eu uso o gado Nelore, o touro Angus, nos animais piores da curva,
né? Às vezes eu não quero descartar aqueles animais que produzem bezerros piores, né? Aquelas vacas, mas como eu tenho identificado, eu uso Angus nessas vacas, que a gente chama das decas, né? As decas 7, 8, 9, 10, a gente utiliza o Angus. Para quê? A heterose nessas vacas, o poder da heterose, o ganho da heterose, faz com que a gente tenha um peso próximo das vacas que produziam bem o bezerro Nelore, né? Então, muitas vezes, na maioria das fazendas, a gente descobre, vê na avaliação genética quais são as piores vacas. Se a gente tiver quantidade de vaca suficiente, a gente já descarta aquela vaca. Se não, a gente coloca o touro Angus e ela tem um excelente bezerro no outro ano por conta da heterose, né? O fato ela não teria um bom bezerro parida de Nelore, porque eu tenho um histórico dela que é ruim, mas quando você bota um touro, um sêmen de Angus, você tem um bezerro superior por conta da heterose, faz com que esse peso desse bezerro melhore, né? Agora, por que a maioria das pessoas, Lucas, não faz melhoramento genético, né? Bom, eu acredito que por dois motivos principais. Primeiro, porque apenas 15% das fêmeas são inseminadas, né? E por incrível que pareça, nem todas que são inseminadas com touros melhoradores, né? Muita gente vai querer me bater, mas nem todo sêmen, Lucas, que está disponível nas centrais de inseminação são touros melhoradores, né? Que coisa incrível, né? Você pega, tem uma variedade, uma quantidade muito grande de touro negativo que está vendendo sêmen, né? E sêmen caro, né? Então, é uma coisa que a gente não entende como é que depois que você tem informação, que você sabe que aquele animal é provado negativo e ainda tem sêmen para vender daquele animal, né? E tem gente que compra, pior ainda, tem gente que compra, né? Então, quando você fala, por que não faz melhoramento genético? Porque somente 15% das fêmeas são inseminadas. Esse ano, segundo o professor Pietro, aumentou, está aí próximo, já estamos aproximando de 20% das fêmeas inseminadas no Brasil, né? Então, e nem todas, e das que são inseminadas, nem todas são inseminadas com os melhores touros, com os touros provados, com os touros melhoradores, touros provados positivos. Infelizmente, é uma realidade que a gente vê acontecer. Bom, porque a segunda coisa que eu acho que não faz melhoramento genético, porque a quantidade de touros registrados e ceipados no Brasil não atende à demanda da quantidade de vaca, Lucas. Então, se somar todos os touros registrados, todos os touros ceipe, que são produzidos de todas as raças, não tem condição de atender a nossa necessidade, né? Então, nós temos 80 milhões de vacas de fêmeas em idade reprodutiva. Se você colocar aí uma relação de 1 para 25, você precisa de 3 milhões e 200 mil touros por ano, né? Vamos dizer que um touro dure 5 anos, em que cada ano você faça 20% de troca. Então, você precisa de 645 mil touros todos os anos para atender essa quantidade de vaca no Brasil. Você tem base de quantos touros são produzidos? De todas as raças, que seja PO ou SEIP? 50 mil touros. Então, nós temos um déficit de 600 mil touros todo ano. Todo ano. Então, como é que você, usando boi de boiada, 600 mil touros são boi de boiada? São bois sem nenhum critério genealógico, que não são PO, que não são SEIP, que não são avaliados, que são buscados no meio de uma boiada comum e colocados para cobrir vaca, né? 600 mil boi de boiada cruzam nossas vacas todos os anos. Nós só temos 50 mil touros disponíveis. Então, como é que faz melhoramento genético? Né? É por isso que o Brasil está com 55% de desmama, né? Com peso médio de desmama de 150 quilos, 148 quilos, né? Com a idade média das novilhas entrando em reprodução com 3 anos, com a idade média de abate dos machos, 3 anos, né? Então, é isso aí. Então, nós não temos que ter, quando o cara fala, a IATF vai acabar com a venda de touro. Como é que pode? Ele não sabe dessa conta. Nós temos 600 mil touros devendo todo ano para a pecuária.
né? A gente só tem 50 mil todo ano e estamos devendo 600 mil. Como é que a IATF vai prejudicar a venda de touro? Nós precisamos aumentar o touro, nós precisamos aumentar a IATF, né? Nós precisamos aumentar as tecnologias da reprodução, seja transferência de embrião, seja inseminação artificial, todas as tecnologias que aumentam, que disseminam mais rapidamente a genética, o melhoramento genético. Por quê? Porque nós estamos com um déficit de 600 mil touros todo ano. Né? Então, o IATF não vai acabar com touro. Nós temos que usar mais inseminação e o cara que fornece touro tem que fornecer touro, filhos oriundos de touros melhoradores. Né? Fornecer para os seus clientes touros que realmente façam diferença lá na fazenda dos seus clientes, né? Touros que melhorem a produção dos seus clientes. Então, aproximadamente 8% só a gente tem de touros disponíveis, de um total que a gente precisa. Entendi. Beleza, Lucas? Teve até algumas perguntas, João, sobre isso, sobre como escolher um touro para a boiada. Você teria como falar alguma coisa desse tipo? Tem, sim. Então, aqui a parte que eu tinha feito terminou. Então, agora, Lucas, vamos vendo aí as perguntas. Eu vou tentando responder as perguntas e deixar falar mais uma vez que as pessoas aí podem entrar em contato ou com você ou comigo no Instagram ou no Instagram da empresa, que é @JAReprogen, ou no meu Instagram, @J-Abdon, pode perguntar também, né? E fica à vontade aí que a gente está aqui para responder e levar o conhecimento para todas as pessoas que nos deram o prazer de estar aí, 77 pessoas, quase 11 horas da noite acompanhando. Mas aí você pode fazer as perguntas, Lucas, que eu vou tentando responder aqui. Pronto, algumas pessoas perguntaram dos touros, como é que eles podem escolher um touro que dê um resultado bom na fazenda. Bom, então eu tenho que repetir o que eu já falei, o uso do sumário de touros, né? Você tem que ir no sumário de touros, está aqui o sumário de touros, isso é público, né? Inclusive eu tenho aqui vários exemplares, mas você entra lá na página da Delta Gen, da Gensis, da Aliança Nelore, e procura lá o sumário de touros de 19 e 20. Agora em agosto sai um novo sumário, né? E procure o sumário. Muita gente fala assim, uma outra dúvida que o pessoal tem. Fala assim, João, eu vendo bezerro, eu devo escolher o touro pelo índice de desmama? Né? Não. Escolha o touro pelo índice geral, o índice geral do sumário, né? Que é o índice final, que é a soma da desmama com sobreano que gera o índice final. Por quê? Porque você vai ter bezerros equilibrados. Se você vende um bezerro para o seu cliente que ele tem um grande desenvolvimento até a desmama e depois ele para, seu cliente vai ficar prejudicado. Ele quer um animal que continue crescendo, né? Você vende o macho, mas você fica com a fêmea. Como é que você vai fazer novilha precoce se você tem uma novilha que no pós-desmama é ruim? Ela cresce pouco, o GMD dela diminui, entendeu? Então você não pode se pegar por uma característica somente. Você tem que ir pelo índice de seleção. Tem uma pessoa aqui perguntando, o César Faria, perguntando, pode repetir o nome com o touro do Dr. Ney da Fazenda Caribu, Ney Vicente? O Caribu, Cia Caribu, né? A principal característica dele é um touro equilibrado. Ele está entre os 20 melhores touros do Sumário Aliança, né? No índice final. Mas ele é top durante 3 anos. Ele já é líder de sumário para índice de desmama, em 3 sumários diferentes. Ele é líder no sumário CIA, ele é líder no sumário Aliança e ele é líder no sumário Paint, por 3 anos consecutivos para índice de desmama. Ele hoje é o melhor touro para índice de desmama, né? Para produzir bezerro pesado na desmama. Mas, como eu disse, ele, apesar de ser muito bom para índice de desmama, ele é equilibrado no índice final, né? Então, é um touro que pode ser usado, tem as restrições. Quais são as restrições dele? Nenhum touro é completo, nenhum touro pode ser utilizado em todo tipo de vaca.
A restrição dele é que ele dá um bezerro mais pesado a nascer, então ele não é indicado para novilhas precoces, por exemplo, porque pode ter dificuldade de parir ou animais muito pequenos, né? Ele é um touro muito grosso, um touro muito forte, né? Mas é muito forte para desmama, para peso a desmama, né? O Dr. Tem César é mais um grande amigo e cliente nosso, Uhum. João. Um abraço, não tive o prazer ainda de conhecer, mas um abraço aí pro César Faria. O Jaildo lá de Guanambi está falando aqui que não existe melhoramento genético com índices baixos de prenhez. E é lógico isso aí. Eu tenho aqui uma simulação, que eu até pulei por conta do tempo, em que, Lucas, eu faço 4 cenários. Infelizmente, isso aqui seria bom as pessoas estarem vendo, né? Mas aqui... Vamos marcar, João. Vamos marcar que dá para a gente fazer com um pouco de planejamento, a gente consegue transmitir essas aulas pelo Zoom. Uhum. Então, no Zoom, a gente consegue transmitir slide, tudo isso. Então, vamos marcar com calma e a gente faz essa transmissão conjunta aí pelo Zoom e chama o pessoal para ir para lá. Beleza. Mas aqui, ó, só para falar aqui. Eu vou falar aqui 4 cenários de uma fazenda com 1000 matrizes Nelore, em que uma fazenda com uma excelente eficiência reprodutiva e outra fazenda com média eficiência reprodutiva, né? Em um caso, usando somente Nelore na inseminação e depois Nelore no repasse de touros, e outra fazenda usando somente Angus na inseminação e depois repasse de touros. Então, na fazenda com excelente eficiência reprodutiva, 90% de prenhez, 8% entre aborto e mortalidade de bezerro, você vai necessitar de 172 novilhas Nelore para repor seu rebanho de 1000, né, num rebanho estabilizado de 1000. E você vai ter disponível para escolher 424 bezerras desmamadas. Então é aquilo que eu te falei, a quantidade sai a qualidade, né? Então você vai, das 424, você só precisa tirar 172, Lucas, né? Então 45% só que você vai precisar selecionar. Então é impossível você não tirar as melhores, concorda comigo? Uhum. No segundo cenário, você com rebanho de 1000 vacas, 80% de prenhez, 8% de aborto e mortalidade também do mesmo jeito. Você já vai passar a necessidade, no caso anterior foram 172 novilhas que você tinha que repor. Aqui você já precisa de 274, de um total de 368 disponíveis. Então você tem que utilizar de 71% das suas novilhas para você reincorporar ou reintroduzir no seu rebanho. Então, quer dizer, você precisava de 45%, né? Agora você precisa de 71%. Já caiu a sua régua, né? Já baixou demais. Vai entrar novilha aqui que não era para ter entrado. E no pior do cenário, aí que é ruim de tudo. Por quê? Porque você vai usar 50% de Angus, né? Na primeira inseminação, depois repasse de touro. Você vai precisar de 264 novilhas, sendo que você só tem 138 novilhas para repor. Então você vai ter que comprar no vizinho. E quem compra no vizinho não compra cabeceira, só compra o fundo. Eu nunca vi ninguém vender novilha cabeceira. Tem gente que não se preocupa em fazer reposição, fala, não, eu compro, vou no mercado e compro. Eu nunca vi ninguém vender a melhor, né? A não ser que esteja liquidando o rebanho. Mas se ele não estiver liquidando o rebanho, ele vai vender o pior dele, né? Ou ele não está fazendo, um trabalho bem feito, ele não está analisando, ele está trabalhando contra ele mesmo, né? Uhum, com certeza. Aqui o Marcos está perguntando quando nós fazemos um curso, Lucas, todo mês de janeiro, um curso para veterinário e estudante de último ano. E nós fazemos esse curso aqui, o professor Javier vem, os melhores especialistas de cada área
do Brasil estão presentes nesse curso. A gente faz um curso muito bom, são só 16 alunos por ano, né? São 1.400 vacas para diagnóstico de ultrassom, né? Sincronizadas especialmente para esse curso. São 1.400 vacas, todo ano a gente faz aqui. Esse ano nós não fizemos, né? Por conta de uns problemas de agenda, mas o ano que vem a gente vai fazer. É do dia 21 a 27 de janeiro de 2021. Né? O Marcos perguntou aí, Marcos Moura. Marcos, o curso vai ser entre 21 e 27 de janeiro de 2021. Acho que vai ter que arrumar mais agenda aí, viu, João? Porque acho que você lotava esse curso agora. Só com quem está aqui ao vivo. Qual a melhor estratégia para o uso dos touros de repasse em uma fazenda no início das IATFs e melhoramento genético? A gente sabe, Jared, um abraço para você aí, obrigado pela presença, que nem toda fazenda tem condição de fazer 100% IATF. Né? Então, você tem que fazer a IATF, né? E utilizar os melhores touros para repasse. Comprar touros de fazendas que produzam touros com avaliação genética, touros que sejam DK1 e que sejam criados, aquilo que eu já falei, aquilo que sejam touros criados no mesmo sistema de produção onde você vai colocar seus touros. Né? As fazendas que a gente usa aqui, 90% das fazendas usam somente IATF. Né? A fazenda aí mesmo, a Laranjeira aí, do Eduardo Azevedo, aí que Itamar faz a parte de execução da estação de monta, nós temos 100% de inseminação artificial. Né? A gente não usa touro, tem 3 anos que a gente trabalha lá e a gente não usa touro e sempre conseguindo índices superiores, índices em torno de 90% de prenhez e 81%, 82% de desmama, somente com inseminação artificial, e com isso o desenvolvimento, o crescimento, o melhoramento genético vem a galope. Né? Vem muito rápido, porque a gente só usa os melhores touros de cada safra, os melhores sêmens de cada safra, baseados no sumário de touros. A gente usa sempre os top e a gente tem tido um resultado muito bom. Mais alguma pergunta? Fazenda Laranjeira é uma referência. Eu já tenho 2 vagas aqui do curso cheia, tá vendo você? Isso aí, bom demais. Tem muita gente aí, uma pergunta Javier aqui. Está falando aí, excelente curso, muito completo. O Eduardo Valim esteve com a gente aqui também, está dando um depoimento aí. Obrigado, Javier, obrigado, Eduardo. Grande abraço, obrigado por estar presente no nossa live aí do Lucas e do Pasto Verde Consultoria. Tem uma pergunta aqui até em espanhol, João. Recomenda usar só um touro por ano na fazenda comercial ou utilizar vários? Não, como eu disse, não tem nenhum touro que sirva para todas as vacas. Né? Então, eu sempre recomendo usar pelo menos 3 touros, né? De preferência aí uns 2 touros mais jovens e um touro consagrado, né? Usar aí 60%, 20 e 20, né? E 2 touros com DEPs muito altas e mais jovens e um touro com DEP alta, acurácia alta, é muito bom, né? Eu acho que tem que não pode fixar em um só, né? O Marcos está perguntando de novo aqui, quantas IATFs ele pode fazer em uma vaca antes do descarte? Marcos, é o seguinte, a gente tem uma estação de monta, né? A estação de monta tem data de início e data de fim. Então, dentro da estação de monta, as vacas que parem primeiro, no início da estação de monta, elas têm até 4 oportunidades de serem inseminadas, né? E as vacas que nascem no meio da estação de monta têm até 3 oportunidades e as vacas que parem por último têm apenas duas oportunidades de serem inseminadas. Né? Então, tanto faz a que pariu por último com a que pariu primeiro, se ela não emprenhar, ela sai do sistema e dá lugar a uma novilha melhor do que ela. Né? A gente não tem nenhuma exceção que faça uma vaca vazia permanecer, uma vaca que não emprenhou permanecer na estação do ano seguinte. Pode ser primípara, pode ser novilha precoce, pode ser vaca velha. A gente não tem. O valor da vaca é o que produz, ela não tem nenhum valor para a gente
a mais do que ela produz. Se ela parou de produzir, pode ser a primeira vez. A vaca que tem 8 crias, intervalo de parto 370 dias, ela falhou, ela sai do sistema, né? A vaca não dá prejuízo na fazenda. A vaca só dá prejuízo no dia que ela falha e você não faz o dinheiro dela. Ela não paga o ano dela, o aluguel dela. Então, toda vaca que a gente tem aqui, ela pare todos os anos, invariavelmente. Pode, Menotti. Pode ser a vaca, a mãe de Cia Caribu. A mãe de Cia Caribu está com 10 crias. Nunca falhou. E no dia que ela falhar, é tchau para ela. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, João. As perguntas passam muito rápido. Posso, então, fazer mais de uma inseminação de uma vaca para nivelar com as outras que tiveram mais inseminações? Não, tudo Marcos, depende da data que ela pariu dentro da estação. Se ela pariu antes, ela tem até 4 oportunidades. Se ela pariu por último, ela só tem 2 oportunidades. E encerrou a estação, acabou. Né? Não tem, a estação não cresce, não diminui, a estação é fixa. Né? Qual a estratégia nutricional para utilizar vacas com baixo score no segundo terço de gestação? Ronaldo, qual estratégia nutricional utilizar para vacas com baixo score no segundo terço de gestação? Isso aí é complicado, né? A gente deseja que a vaca chegue à data do parto com um score bom. Então, se você for fazer uma suplementação em vaca parida, grande parte do que você fizer com ela vai diretamente para o aumento da produção de leite, não é isso, Lucas? Concorda? E não vai para aumentar o score dela, né? Então não é a melhor estratégia. Então a melhor estratégia seria você talvez antecipar a desmama, fazer uma desmama precoce, né? Suplementar o bezerro e a vaca até vamos dizer, com 5 meses o bezerro com 5 meses, você desmamar e a vaca até o dia do parto ela recuperaria com pasto de qualidade, ela recuperaria o score e ia parir com score bom. É mais fácil você suplementar o bezerro do que suplementar a vaca. É mais barato suplementar o bezerro do que suplementar a vaca. Tem que tomar cuidado com isso, né, João? Que é o que a gente vem falando aqui no Instagram o tempo todo, que mesmo para vaca tem que ter pasto de qualidade, não pode estar pegando vaca e botando naqueles piores pastos, como muito se via, né, João? Então, o manejo de pasto, que a gente vem falando, para as fazendas de cria, é de suma importância, porque a gente, além de reduzir custo com essas suplementações, você vai chegar com essas vacas nos scores corretos para não ter sofrimento, né? Isso aí. Meu amigo Charles Schultz, do Mato Grosso do Sul, grande abraço, meu amigo. Tudo bom com você? Ele está perguntando aqui como direcionar as filhas de touro Seipe nas estações seguintes. Aí é fácil, Charles, porque você tem um índice dela, né? Você tem o índice dela completo. É só você acasalar com um touro que vai complementar as possíveis falhas que ela tenha, né? Se é uma novilha muito grande, você procura um touro de conformação menor. Se é uma novilha que tem problema de musculosidade, você procura um touro que tenha musculosidade exacerbada. E aí você vai acasalando, né? Para a gente, geralmente, a gente faz isso com um programa, né? Um programa de acasalamento que dentro dos programas disponibiliza. Mas se você não tiver, dá para você fazer pelo índice da novilha, você acasalar com um touro que vai complementar o ponto fraco dela, né? Você acha necessário o descarte de novilhas não precoce em uma fazenda com melhoramento genético avançado? Acho que sim, né? A base, o ponto de corte, por exemplo, na fazenda, voltando a falar da fazenda Laranjeira aí, em São Sebastião do Passé. Nós vamos ter... João, só te interromper aqui, eu não sei se vai dar tempo, a gente está com um pouquinho de tempo, aproveitar para me despedir de você, te dar meu muito e pela presença, foi sensacional, realmente, foi uma aula muito boa para mim, então muito obrigado pela presença, João. Tá bom então, Lucas. Então, pessoal, que não conseguir responder, pode mandar direto aí para mim que eu garanto que eu vou responder a todos. Um grande abraço, Lucas. Obrigado a todos aí que tiveram presentes aí na live e me prestigiaram aí, prestigiaram o Lucas.
Grande abraço e na hora que você precisar a gente faz outra aí, Lucas. Muito obrigado. Na hora, meu amigo. Estou à sua disposição também.